Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde-me, me ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde-me, me ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde-me, me ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde-me, me ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Sempre Deus nos proteja. Olá, meus amigos, boa noite a todos, cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas na noite de hoje. É com muita alegria que nós estamos recebendo, como vocês tiveram a oportunidade de ouvir, o jovem cantor que toca um violão muito bonito, o Luciano da Gata. É um jovem trabalhador da Casa do Caminho. E é com grande alegria que nós hoje agradecemos a este companheiro pela sua participação jovial e alegre. Uma prece que nós podemos dizer jovem, né? E que Deus nos proteja. E que Deus proteja todos aqueles que aqui se encontram na noite de hoje. Mas para dar continuidade ao nosso trabalho, inspirados no livro Boa Nova, nós vamos acompanhar as colocações, os comentários e as lições que Humberto de Campos nos traz. Hoje vai ser diferente. Nós já vamos adentrar um campo mais íntimo. Nós vamos visitar a família Zebedeu. Que tal? Vamos ver o que é que Jesus vai orientar a família Zebedeu. Ao jovem João, Tiago, a sua mãe Salomé, né? Ao pai maduro, centrado, Zebedeu, que também entregou para Jesus os filhos seus. Vamos pensar nessa proposta. Será que nós estamos dispostos, maduros, com a fé raciocinada, para entregarmos os nossos filhos a Jesus? Vamos ver lá o que é que a companheira Luziane Bahia, esta criatura linda, amorável, evangelizadora da Mansão do Caminho, do Movimento Espírita da Bahia, da Federação Espírita Brasileira também. Luziane vem hoje trazer para nós esta mensagem que Humberto de Campos vem hoje nos presentear. Então, com toda a gratidão, alegria e a sincera consideração, vamos receber na noite de hoje o mês de Jesus, Luziane
Bahia. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Mestre Jesus nos nossos corações. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer imensamente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com vocês, integrantes do Núcleo Espírita Maria de Nazaré. A nossa gratidão a cada um de vocês pela oportunidade desse diálogo, dessa conversa, que são momentos como este que vão nos trazendo crescimento, amadurecimento, comunhão entre irmãos. E para iniciarmos o nosso trabalho, vamos caminhar para a nossa prece, para que assim, envolvidos pelos bons espíritos, possamos trazer a mensagem do Evangelho para hoje. Querido amigo de todas as horas, agradecemos a Ti pela Sua presença constante conosco. É sempre muito especial, Mestre, compartilharmos das lições e dos ensinamentos do Teu Evangelho. Termos a oportunidade de acessarmos mensagens tão grandiosas que nos suscitam reflexões profundas acerca da nossa vivência, do nosso crescimento, da oportunidade que temos na existência de darmos saltos significativos em prol do bem e do amor. Gratidão te damos por essa doutrina que nos abastece diariamente destas reflexões. E desta forma, Senhor, agradecendo pela Tua presença dos bons espíritos, pela mensagem do bem, é que damos início ao trabalho de hoje, na certeza de que a mensagem que advém do Teu Evangelho é libertadora aos nossos corações. Fica conosco, Mestre, sempre. Assim seja. No livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, a psicografia do nosso querido Chico Xavier, nos traz diversas mensagens. É um livro em que o benfeitor vai passeando conosco na época vivenciada por Jesus, nas histórias e nas personagens com as quais Jesus se defrontava. É tão especial ler esse livro, porque acessamos aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas emoções e as experiências vivenciadas por aqueles que tiveram a oportunidade de compartilhar de instante grandioso da humanidade, que foi o instante em que a humanidade recebeu Jesus aqui, em que aqui ele viveu conosco por 33 anos, sendo aqueles 3 últimos anos os significativos que trouxeram o aprendizado e a lição do Evangelho. Nesse livro, em que encontramos histórias sobre Joana de Cusa, que encontramos um capítulo específico, que é o último capítulo da obra, sobre Maria, mas também reflexões sobre os discípulos, reflexões sobre cada um deles, sobre Tomé, sobre Judas. Encontramos um capítulo tão lindo sobre a oração do horto, em que o Mestre deixa à humanidade um legado desse momento de colóquio com Deus, pedindo por todos nós que aqui ficaríamos. Mas também tem um capítulo bem interessante, em que Humberto de Campos nos traz a reflexão sobre a família de Zebedeu. E ele inicia essa abordagem mostrando-nos um encontro, o encontro de Jesus com os 2 filhos de Zebedeu. Os 2 filhos de Zebedeu são Tiago o maior, e João Evangelista. João que vai ser o anotador de um dos evangelhos, do 4º evangelho, 4º e último, mas também o autor do Apocalipse. É o médium que recebe essas mensagens do Apocalipse e consegue transmitir para todos nós. E Tiago Maior é aquele que vai estar juntamente com Pedro e João em muitos momentos da vida de Jesus como testemunha. Dele também advém algumas cartas, da mesma forma que João tem também algumas epístolas, de Tiago também. Tiago escreve algumas epístolas e também dá à posteridade a sua contribuição na construção da Casa do Caminho, que se faz junto com Pedro, com João e ele, Tiago, também marcando a sua presença, tendo uma expressão muito grande de atuação, e nós vemos isso no livro Paulo e Estevão, que é de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Pois bem,
Nesse capítulo da família de Zebedeu, Humberto de Campos começa narrando esse encontro. E é interessante porque João e Tiago, eles eram muito novos. João contava apenas com 17 anos. E Tiago também estava numa idade muito próxima, eram muito novos. E eram conhecidos pela forma apaixonada de que eles se apresentavam diante das situações. Eles apresentavam um comportamento sempre ativo, sempre constante naquilo que realizavam. Eram entregues a tudo que faziam. E na véspera desse dia que Humberto de Campos vai relatar, na véspera, eles tinham encontrado João Batista, porque acabavam seguindo João Batista como os seus discípulos iniciais. Então, João Batista, que é o precursor de Jesus e que anuncia a vinda do Salvador, anuncia a chegada do Messias, é esse João Batista que também vai batizar Jesus, e João e Tiago são os seus discípulos, são seus seguidores. Já acompanhavam as mensagens do Batista e viram o momento em que Jesus foi batizado por João. E que aquelas palavras de João anunciavam que Jesus era aquele que vinha, o Filho de Deus, que vinha ao nosso encontro, para nos conduzir a uma transformação, a uma condição muito melhor, além do que nós vivenciamos, além daquela história que a sociedade vivenciava naquele instante. E eles viram o anúncio de João, foram testemunha daquele momento. Então, no dia posterior, quando eles estão na pesca, ambos estão pescando, eis que chega Jesus. E Jesus chegando faz um convite para ambos, para que eles venham e que eles sejam pescadores de almas, que eles acompanhem e que venham para fazer parte do seu trabalho. É tão interessante, minhas irmãs, meus irmãos, porque ambos deixam as redes e vão ao encontro de Jesus. João, com muita unção e muita emoção, toma das mãos do Mestre e beija as mãos do Senhor. E as lágrimas caem sobre as mãos de Jesus. E Jesus faz um carinho sobre os anéis dos seus cabelos. E Tiago, desejando demonstrar toda a atuação de entrega para Jesus, coloca-lhe a destra sobre o ombro e recebe de Jesus um sorriso. Com essa anuência instantânea, porque os dois já esperavam, os dois já buscavam de alguma forma, Humberto de Campos diz que é como se fosse um encontro de irmãos. Irmãos que não se veem há muito tempo e que naquele reencontro conseguem reacender todas as emoções. O Espírito Amélia Rodrigues, no livro O Essencial, que é um livro da sua recente publicação, é o último livro da série do Evangelho, que é narrada e é trazida pela Amélia Rodrigues, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Nesse livro, ela diz que é muito natural que os discípulos aceitem o convite de Jesus e meio que até no automatismo eles respondam e anuam com esse convite, porque eles eram espíritos já conhecidos e vieram com uma tarefa a desempenhar. Ela chega a dizer que eles não eram espíritos atrasados, eram rudes naquele costume, naquela cultura, mas não eram espíritos atrasados. E que muitos já vieram em outras roupagens, juntos alguns desses grupos, em maiores grupos, em menores grupos, mas é por isso que eles se identificam e por isso que eles acabam tendo, alguns deles, muita afinidade entre eles e também essa afinidade para com Jesus. Então, é natural que nesse momento o encontro entre irmãos, um encontro efusivo, seja um encontro festivo e que acaba sendo de comemoração, de júbilo, e nessa satisfação imensa, ambos voltam para casa. Tiago e João voltam para casa exultantes e chegam e se encontram com a sua mãe, Salomé, e para ela narram o acontecido. Salomé, ela tem uma satisfação interna, mas ao mesmo tempo se preocupa. A satisfação interna é porque será que esse Jesus, esse Cristo, não é mesmo alguém que vem como mensageiro de Deus, que vem como mensageiro do Salvador? Ela não imaginava que ele fosse o Salvador, mas que ele fosse o mensageiro do Salvador e que estivesse aqui sob as determinações, sob as ordens desse coordenador maior.
Então ela começa a se inquietar a partir desta satisfação íntima. Ela também se inquieta um pouco para pensar como é que seria isso. Seus filhos que foram convidados para esse ministério. O que significa isso? E é interessante nós pensarmos e nos colocarmos no lugar de Salomé, porque chega um estranho, que é um profeta, que os seus prodígios estavam iniciando e estavam apresentando início de conhecimento acerca da sua atuação, e de repente faz um convite para que seus 2 filhos sigam-no. Então ela foi averiguar isso. E levando os 2 com ela, ela vai ao encontro de Jesus. E chegando ao encontro, ela diz: Senhor, permita então que os meus filhos fiquem ao seu lado. Um se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. É um pedido de mãe, de proteção, um pedido de cuidado. A mãe quer o melhor para os seus filhos. Então, se ele era um mensageiro do Senhor, era um mensageiro do Salvador, ela queria o melhor para ele. Então, para eles. Então, que o bem máximo, ou seja, uma direita e outra à esquerda, fosse realizado. E nesse instante, Jesus diz na sua frase, na sua resposta, que só depende deles, se eles estariam dispostos a sorverem do cálice. Ela fica um pouco intrigada com essa resposta. Volta ao lar um pouco pensativa. E esse panorama de Salomé, essa imagem, esse contexto histórico, essa convivência, essa presença junto com Jesus, é tão natural e tão num ímpeto, nos demonstra uma fé que ela apresentava. Porque ela identifica Jesus não como alguém que trouxesse uma enganação, um engodo, mas que trouxesse uma representação do Salvador. Mas vejamos que é uma fé talvez um pouco cega, porque sem qualquer parâmetro reflexivo, até mesmo de ter a curiosidade de identificar qual seria o objetivo deste Salvador ou deste preposto do Salvador. O que Jesus queria com seus filhos? E sem que averigue muito essas informações, ela simplesmente já oferece e demonstra uma fé que nós não duvidamos que seja verdadeira e que não duvidamos que seja de uma mãe com a preocupação do bem-estar para os seus filhos. Mas acaba sendo uma fé cega, acaba sendo algo tão sem raciocínio, sem reflexão, que ela retorna e aguarda os acontecimentos. Meio que não entendendo ao certo o que Jesus tinha dito, não compreendendo a profundidade disso. E chega em casa, retornando. Quando Zebedeu retorna dos seus afazeres, da sua pesca, ela relata os assuntos, todo o relato do dia para Zebedeu. Zebedeu era um homem muito simples, muito trabalhador, mas um homem recheado também de muita fé. É uma família, minhas irmãs e meus irmãos, que vamos notando um olhar de muita sensibilidade para as coisas do Senhor. Porque diante dessa percepção, Salomé oferece os filhos. E Zebedeu, diante desse relato, toma os 2 filhos e vai ao encontro de Jesus. Ele quer entender um pouquinho mais das coisas. E busca Jesus no finalzinho já do entardecer. E encontra Jesus e busca-o, levando os 2 filhos justamente para aumentar um pouquinho aquela conversa, para estender um pouquinho aquele diálogo. Mas também com o seu coração emocionado, agradecido ao Senhor, ao Pai, e ele se refere muito a Abraão, agradecido porque se aquele era o Senhor, ou um discípulo do Senhor, estava buscando os seus filhos para servi-lo. Então ele vai ao encontro de Jesus, colocando-se à disposição, não só os seus filhos, mas ele também, numa alegria imensa, e Jesus vai conduzir o diálogo com muita sabedoria. Mas é muita sabedoria, porque é como se estivesse conduzindo aquela família a uma fé raciocinada, a sair um pouco desse ímpeto cego, sem lógica, e é porque é, mas tentando e buscando trazer um esclarecimento, tentando fazer com que eles adiram à proposta por compreensão e não por aceitação instantânea, mas que seja algo sincero, de um processo de reflexão, inclusive sendo justo com eles, para que eles entendam as consequências e o significado
de um pedido que eles formularam de estarem uma à direita, a outra à esquerda, e o que significa seguir Jesus. Então, nesse contexto, chegando a Jesus, Jesus faz uma pergunta a Zebedeu após esses cumprimentos iniciais e essa manifestação de vontade. Ele faz uma pergunta e diz: Zebedeu, você já viu algum profeta, algum seguidor do Senhor viver a vida com tranquilidade? Ser amado e amado pelo contexto social? E Zebedeu reflete e percebe que não. Que realmente os profetas eles passaram por momentos muito difíceis, porque em que pese estarem atrelados a um propósito salvador, ao mesmo tempo não eram aceitos pela comunidade, pela sociedade. E muitos sofreram vários testemunhos e vários embates significativos e vários momentos que foram momentos muito difíceis. Então Jesus, a partir daquela resposta de Zebedeu de que ele não havia visto um só profeta que pudesse ter essa unanimidade ou esse amor da sociedade, Jesus então começa o seu relato explicativo. Nessa conversa que nós dissemos, que é uma condução a essa percepção de uma fé raciocinada. E ele então lhe diz: Zebedeu, para que o reino de Deus seja alcançado, que é esse reino dos céus, esse reino do coração, ele precisa ter daqueles que vão ser os seus candidatos um trabalho árduo e também o testemunho. Jesus começa já anunciando para Zebedeu e seus filhos, para a família de Zebedeu, ele já começa anunciando que para fazer parte daquela organização que ele inicia, é necessário o trabalho árduo e também o testemunho. Por que o trabalho árduo? Porque tudo no reino de Deus ou na proposta para o reino de Deus é conquista. Tudo parte de um esforço, de um trabalho, de uma entrega, de etapas e patamares que vão sendo vencidos e superados para que a partir deste trabalho realizado, a conquista que advenha seja essa percepção do reino de Deus, seja essa conquista do reino dos céus. Tanto que nas bem-aventuranças nós encontramos que bem-aventurados, e alguns deles, por que são bem-aventurados? Porque conquistam o reino de Deus, conquistam o reino dos céus. São esses que fazem o trabalho. E trabalho, como a gente reconhece da doutrina dos espíritos, é toda ocupação útil. Tudo aquilo que tenha utilidade. Não se fala em dinheiro, não se fala em poder. Fala-se em utilidade, ou seja, um objetivo alcançado. Só que além do trabalho árduo, Jesus não deixa de sinalizar que também é necessário o testemunho. E testemunho significa o momento provacional. O momento em que o candidato a discípulo de Jesus vai enfrentar as vicissitudes da vida para trazer para si mesmo uma resposta satisfatória de uma teoria adotada, de uma teoria abraçada, mas uma resposta satisfatória em comportamento, em atitude, em verdade. Então o testemunho nada mais é do que o encontro do cristão com a realidade que reveste o Evangelho. Porque cristão sem testemunho é falácia. Não há cristão por teoria. O cristão, e recebe essa alcunha, aquele que tem o merecimento para tanto e que vivenciou esses momentos de embates, esse momento do mar alto da vida, o momento das tempestades, do mar revolto, e que são nesses instantes que o Evangelho deve falar mais alto em nós. Então Jesus estava sinalizando àquela família que não era simplesmente colocar uma à direita e outra à esquerda. Se esses postos viessem a ser efetivos, eles partiriam de um trabalho, de uma conquista. E além do trabalho todo no forjar da personalidade, do mundo íntimo, além de tudo isso, o testemunho para tanto. Então inicia dessa forma. Mas Jesus também traz para Zebedeu que é necessário para esse reino de Deus nascer no coração que exista deste candidato,
desse que se predispõe, desse que aceitou o chamado, a paz de consciência e uma resignação ativa diante da vontade de Deus. São outros 2 comandos. A paz da consciência. Então é alguém que vai se predispor a cumprir o dever. Porque se encontra em paz com a consciência aquele que atende às leis de Deus. Aquele que atende o dever para o qual veio cumprir, para o qual veio realizar. E aí, esta paz de consciência traz a cada um de nós, candidatos à conquista desse reino de Deus, esse reino dos céus, um olhar sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que falamos, mas principalmente sobre a forma pela qual nós agimos. Porque tudo isso é um contexto de atitude, no qual esse contexto vai nos trazer ou não a percepção dessa paz consciencial, dessa consciência que deve estar desperta para a nossa responsabilidade, para o nosso dever, para a nossa atuação. E Jesus diz, esse discípulo também tem de estar num projeto e num processo de resignação ativa diante da vontade divina. Vejamos que não é uma resignação passiva, simplesmente dizermos, Deus quer e que assim seja. É Deus quer que assim seja e eu vou continuar me movimentando diante das minhas forças, diante da minha vontade, diante das minhas decisões para que o melhor possa acontecer diante da vontade de Deus. É não revoltar-se, não reclamar, não blasfemar, não maldizer. São esses contextos de atuação ativa, por isso ativo. É um entendimento, uma compreensão, uma resignação, só que com a atitude em prol dessa vontade de Deus. E não de reclamação, e não de perturbação, e não de desestruturação, que vai significando para aquele que é candidato uma lamentação. E as nossas lamúrias, as nossas lamentações, elas não fazem o campo mudar. O campo do trabalho ele vai mudar com a nossa atitude, tomando do arado, preparando a terra, trabalhando na terra, lançando a semente, observando a plantação, disciplinando a colheita, fazendo todos os passos necessários, aí sim. E resignados, por quê? Porque se Deus manifesta a vontade dele sob determinado prisma, é sob este prisma que vamos lidar. Porque nós estamos no contexto que precisamos estar. E isso não significa que não deveremos perseguir, caminhar, buscar a saída das dores, das dificuldades, de um sofrimento, porque, em verdade, o nosso projeto é todo para essa conquista da felicidade. E aí, Jesus, trazendo esses anúncios de que o reino de Deus também precisa dessa paz de consciência, mas também precisa dessa resignação ativa na vontade de Deus, vai levando o Zebedeu e os seus filhos a refletirem com lógica sobre essa proposta de autoconquista, essa proposta de trabalho que ele oferece. E de igual ordem, diz Jesus, é também necessário, Zebedeu, que nesse projeto tenhamos uma fidelidade à verdade e ao bem. Então não há espaço para a mentira, para o engodo, para a enganação. Não há um espaço para o mal. Não vai se fazer acordo com o mal. Porque às vezes, minhas irmãs, meus irmãos, é muito comum nós adotarmos o bem pela conveniência e às vezes o mal também pela conveniência. Às vezes queremos nos expressar de uma forma a não escolhermos entre o bem e o mal, a nos mantermos em cima do muro. Se é conveniente o bem, eu vou e faço uma tendência ao bem. Se é conveniente o mal, eu vou e faço uma tendência ao mal. E assim eu vou navegando entre essas duas dimensões e o quão isso é perigoso, porque é uma ausência de identidade nossa para com a eleição do bem que precisamos fazer e todas as vezes que fazemos um acordo com o mal, enfraquecemos os nossos acordos com o bem, porque fica frágil essa nossa atuação perante o bem. E Jesus fala a necessidade de se viver na trajetória em busca desse bem e de uma coerência, de não termos campos para o mal, para a mentira. E essa mentira nós entendamos como tudo aquilo que vem para desviar-nos do caminho. São as falácias, as ilusões,
são as aparências, são as situações superficiais, às vezes muito objetivas, que não permitem um mergulho sincero naquilo que realmente precisamos fazer. Então, aquele que vai conquistar o reino de Deus, que vai buscar o reino dos céus, vai buscar entender também esse encontro com a verdade. E o encontro com a verdade nada mais é do que o encontro conosco, com o nosso mundo íntimo. Essa conquista do reino de Deus é a conquista do nosso coração. É a nossa conquista sobre nós mesmos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Sabermos as rédeas que nós conduzimos à nossa própria existência, domando as nossas más inclinações. É o encontro com essa perspectiva do reino do Senhor, do reino de Deus. Então Jesus faz esse panorama de nós buscarmos o trabalho árduo, de buscarmos o testemunho, a paz da consciência, de buscarmos também esse olhar para com a verdade, para o bem, para não nos apartarmos desses coeficientes da resignação ativa diante da vontade de Deus e dessa maneira termos a satisfação desse projeto atendido, que é essa caminhada, é essa jornada, e foi uma jornada descritiva. Jesus foi descrevendo quais são os requisitos, quais são as consequências. Para um trabalho árduo, necessita-se de dedicação. Para o testemunho, necessita-se da fé. Para a paz de consciência, necessita o cumprimento do dever. Para a resignação ativa, é necessária a obediência e o consentimento. Aquilo que o Espírito Lázaro fala, obediência e resignação. Obediência, o consentimento da razão, resignação, o consentimento do coração. Para a verdade, é necessário um compromisso para consigo mesmo, na busca desse autoconhecimento, dessa autossuperação, desse desprendimento sobre si mesmo. E esse compromisso com o bem, que é o compromisso com as leis de Deus, que é o compromisso com tudo que está de acordo com a lei de Deus. E a gente aprende isso em O Livro dos Espíritos, quando nós encontramos lá pela questão 630, mais ou menos, como é que nós podemos distinguir o bem do mal. O bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei. O mal é tudo aquilo que se afasta. E todas as vezes que nós nos distraímos, nós perdemos essa conexão com esse ponto diretivo, vamos nos afastando do bem, vamos adentrando o mal e precisamos fazer o caminho de volta. E esse caminho de volta vai acabar necessitando muitos desses coeficientes que Jesus apresenta a Zebedeu como forma de atuação dentro desse planejamento e desse projeto do Reino dos Céus. É interessante porque após a conversa, Zebedeu então lança-se aos pés de Jesus. E é muito linda essa cena, porque ele diz: Senhor, meus filhos são vossos. E nesse instante ele entrega, em confiança, João e Tiago, que é conhecido como Tiago Maior, porque também no Colégio Galileu vai vir um outro Tiago, que é considerado Tiago Menor, mas ele entrega seus 2 filhos a Jesus. Era muito comum nas culturas e nos comportamentos, ainda até hoje algumas culturas assim são, de entregar os filhos para a vertente religiosa, para o ministério religioso. Só que nesse instante, Zebedeu não faz essa entrega como Salomé havia apresentado inicialmente, que era uma entrega de uma fé cega. Zebedeu faz a entrega após toda a compreensão. É interessante porque depois de toda a fala, Zebedeu diz assim, então é o projeto da paz. Então isso que o Senhor vem trazer é a paz. E ele reconhece em Jesus esse que vem trazer toda a conciliação. E ele entrega os filhos com anuência, com essa compreensão, com essa fé raciocinada, com uma manifesta vontade partindo de uma compreensão. E esta entrega vai resultar no que nós falamos aqui no início, porque eles dois, juntamente com Pedro, são as principais testemunhas dos feitos de Jesus,
são as principais testemunhas de muitos momentos emblemáticos dos ensinamentos de Jesus em relação ao Novo Testamento, aquilo que nós temos hoje como legado. Nós vemos as passagens mostrando que foram destacados Pedro, João e Tiago. Sempre eles. Tanto que existem os discípulos que compõem os 12, esse colégio apostólico, mas também, dentre esses 12, os 3 que seriam os mais íntimos, os mais próximos, os que tinham contato maior com Jesus. Tanto que João é chamado o discípulo bem-amado, ou discípulo amado. Tiago, ele vai enfrentar o testemunho na sua forma de vivenciar o evangelho, as lutas que ele enfrenta. Ele, juntamente com Pedro, João e outros cristãos, são perseguidos por Saulo, por exemplo, Saulo de Tarso e o Sinédrio. Ele enfrenta muitos embates, mas também sai dessa vida física através de uma morte nesse testemunho. E aconteceu isso com todos os discípulos, à exceção de Judas, que suicidou-se, e à exceção de João, porque João, ele tem como responsabilidade e como testemunho viver uma longa existência. Alguns biógrafos dizem que ele chegou até os 100 anos. Alguns outros dizem que ele passou um pouquinho desses 100 anos. Mas foi o discípulo que recolheu, que atendeu Maria de Nazaré, a pedido de Jesus na cruz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ele recolhe Maria, levando-a a Éfeso, trazendo naquela localidade a casinha que vai ser chamada e conhecida como a casinha da Santíssima, porque muitos daqueles transeuntes eram atendidos, eram acolhidos, eram protegidos por Nossa Senhora, pela Mãe de Jesus. É ele que, como dissemos, escreve o Evangelho, escreve o Apocalipse. O autor, esse Evangelho que ele é autor, é um Evangelho chamado de espiritual, que tem uma abordagem entre as perspectivas da treva e da luz, mostrando todo esse olhar de superação, de engrandecimento. E esses são os frutos, a partir dessa conversa, a partir dessa entrega de Zebedeu com confiança. E nós ficamos refletindo, após amadurecermos um pouco acerca desse capítulo e dessas palavras de Jesus, ficamos pensando, e as anotações de Humberto de Campos, ficamos pensando quão essa família é uma família de fé. Uma família que veio voltada a cumprir estes ensinamentos, estas passagens, tanto que Jesus diz a Zebedeu: vai, Zebedeu, segue. Zebedeu que estava de joelhos e chorando. Ele diz: segue, porque até agora você temia o Pai e agora você o ama. Então, daqui para frente, siga com esse amor pelo Pai, porque era assim que Jesus tinha transmitido para ele a lição naquela tarde, iniciozinho de noite, em que ele, com confiança irrestrita, entregava os seus filhos a Jesus. Que nós também, nas nossas experiências diárias, possamos nos entregar a Jesus, compreendendo essa trajetória de que também nos será pedido um trabalho árduo, o testemunho, a paz de consciência, a resignação ativa na vontade de Deus, a verdade, o bem. Esse painel de atuação também nos será pedido. Tenhamos consciência disso e que o nosso mergulho seja sincero, seja de uma entrega profunda, sem receios, sem medo, para que possamos atuar nessa seara de construção do reino de Deus, do reino dos céus, nos nossos corações. Nós gostaríamos de agradecer imensamente por essa oportunidade, desejando a todos um excelente final de ano, um excelente Natal, que Jesus possa nascer, renascer todos os dias nos nossos corações, sendo a grande motivação para a nossa atuação do bem nessa vida, nessa existência, mas também um ano novo de muita paz, de muitas alegrias, de muitas conquistas e muita superação. Que nós possamos superar as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, nesta oportunidade do calendário que é o novo ano que surge. Gratidão imensa e vamos agradecer também a Jesus na nossa prece.
Senhor Jesus, diante destas reflexões que o texto do benfeitor nos traz, ficamos meditando sobre as nossas próprias escolhas, sobre a nossa própria atuação nessa existência. O que temos feito dela? Quais têm sido as nossas decisões? Qual o rumo que temos apresentado à nossa existência? Quais as motivações que abrilhantam os nossos dias e sobre as quais depositamos as nossas energias, a nossa vontade, o nosso interesse? Que neste final de ano, Mestre, findando mais um ciclo, possamos refletir sobre os comportamentos transatos e projetarmos o que nós queremos para nós mesmos, o que esperamos de nós, o que desejamos para nós, para que a verdade possa iluminar a nossa consciência e tenhamos a exata noção das distrações que nos perturbam no curso da vida e dos compromissos que nós abraçamos desde antes do nascimento e que mergulhamos no corpo físico com a incumbência de realizá-los. Auxilia-nos, Mestre, nesta jornada, permitindo que nosso anjo guardião e que também os espíritos protetores e familiares possam nos auxiliar na realização deste labor no campo vasto do nosso coração. Fica conosco, Senhor, permitindo que jamais parta de nós a fé, a esperança, a fraternidade, a coragem, a solidariedade e, notadamente, acima de tudo, o amor. Porque Ele é a solução, é a cura, é o grande antídoto para todos os males. Gratidão te damos, Senhor, imensa, e fica conosco sempre. Assim seja. Gratidão aos queridos irmãos, imensamente por essa oportunidade. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Bênçãos de saúde e de paz. E até uma nova oportunidade.